Falar em ônibus, né? A Prefeitura de São Paulo liberou hoje, né, no Diário Oficial, 460 milhões para custear o sistema de ônibus na cidade. Então, quer dizer, mais um repasse feito para as empresas de ônibus, 460 milhões de reais. Vendo os últimos anos, quanto que a Prefeitura liberou para subsidiar transporte coletivo. Já, no começo do ano, ele põe tarifa zero para ser reeleito. E numa dessa aí, quantos cargos, me lembrou muito bem aqui o Reinaldo, quantos cargos comissionados tem aí ligados a empresas de ônibus e ligados à Prefeitura? Quantos votos o cara consegue só de gente ligada ao transporte público e de cara que domina o transporte público da Prefeitura de São Paulo? Veja aí quantos cargos são. Veja quantos cargos são. É brincadeira? Subsídio para empresa de ônibus toda hora. Empresa de ônibus que fatura uma grana, algumas delas são investigadas por pertencerem ou não ao PCC, investigação que não chega ao fim, mas que está em andamento. Só foi um cara preso até agora, um grandão, que já está solto, e um cara que matou o outro, o outro que era amigo e assessor daquele vereador, Serival, o nome dele, que continua na Comissão de Trânsito da Câmara de São Paulo, investigado por lavagem de dinheiro pelo DEIC, né, do PCC, lavagem de dinheiro do PCC pelo DEIC, envolvimento com o PCC, e chegou a ser investigado por participação nesse crime do Adalto e sei lá se outro crime também. Mas em 2 crimes de lavagem de dinheiro foi pedida a prisão negada pela justiça desse vereador. Isso tudo ligado à empresa de ônibus, que agora o prefeito dá mais 500 milhões, fora o subsídio que ele deu de bilhões nos últimos anos aí, durante a pandemia, fora da pandemia, para as empresas de ônibus. Vê quanto é que ele deu nos últimos 2 anos aí de subsídio para a empresa de ônibus. Eu tenho aqui, Datena. Bom, somente nesse ano, tá? 2023, os subsídios já superam 4 bilhões. No mesmo período do ano passado, o valor não chegou a 3 bilhões. Então, o ano passado, 3 bilhões, esse ano, 4 bilhões. E aí, em total, o número Olha, são bilhões. Bilhões. E por empresas, para empresas, inclusive, que estão sendo investigadas de participar de crime organizado. Algumas delas. A Prefeitura de São Paulo deu 10 bilhões do seu dinheiro para empresas de ônibus, que já ganham uma grana, porque cobram passagem. Daqui a pouco, se ele der tarifa zero para ser eleito, e é possível que ele faça isso, é injusto, porque com os 10 bilhões que ele deu para as empresas de ônibus, os ônibus tinham que pagar para o cara pegar ônibus em São Paulo. Então tarifa zero é injusto. Exato, em 2022, Datena, o total de passageiros transportados aqui foi de 2 bilhões, uma alta de 22% em comparação ao ano anterior de 2021. A média em São Paulo é de 6 milhões e 800 mil passageiros por dia útil aqui em São Paulo, e a média vem aumentando. Isso gerou também um aumento de receita das tarifas da SP Trans, né, que arrecadou em 2021, 4,2 bilhões de tarifa, tá? Arrecadado. E no ano passado foi 5,5 bilhão. Então, quer dizer, um aumento de 19% de arrecadação da SP Trans das tarifas, do que a galera paga para poder utilizar o transporte público. E mesmo assim, entre 2021 e 2022, 10 bilhões de reais de repasses da Prefeitura para as empresas de ônibus. Como é que pode você repassar para um mau serviço 10 bilhões. Como é que pode? 10 bilhões. Aí eu acredito nessa parte da pesquisa da Folha, que diz que quase 80% dizem que o prefeito de São Paulo usa mal os 35 bi que tem lá. Bom, ele deu 10 bilhões em 2 anos para empresas de ônibus. E o Reinaldo me lembra que o ônibus que pegou fogo era oficial, empresa de dono de empresa de ônibus oficial. Não é verdade? É isso aí.